Fala galera, beleza? Eu me chamo Vitor Gonçalves e eu vou estar com vocês nas próximas aulas, onde nós vamos falar sobre fundamentos de computação. Primeiro, me apresentando, eu sou formado em automação industrial, técnico em automação industrial pelo Instituto Federal Fluminense Campus Macaé. Atualmente sou estudante de engenharia elétrica no mesmo instituto. E a minha jornada na programação começou há muito tempo, desde quando eu fiz o meu ensino médio integrado ao técnico, onde eu fui bolsista no laboratório de automação industrial, coordenando algumas atividades também de robótica, e pude escrever livro, material didático, ministrar cursos. Então vai ser um grande prazer ter vocês nas próximas aulas, onde eu vou estar compartilhando um pouco do meu conhecimento e aprendizagem durante todo esse tempo. E, bom, nós vamos ver nas próximas aulas fundamentos de computação. Nessa lição 1, hoje vamos ver fundamentos do pensamento computacional. O que é pensamento computacional? É a forma como o computador interpreta, entende o mundo e resolve problemas. Pensamento computacional significa analisar um problema de um modo que o computador possa nos ajudar a resolver isso. Para isso, nós precisamos fornecer informações e conjuntos de passos que a gente vai ver depois, que nada mais, nada menos é que o algoritmo em si, de um modo que o computador nos ajude a resolver o problema. Para isso, precisamos de entender o que é o problema, considerar as possíveis soluções e usar um computador para resolver esse problema. Existem 5 componentes principais do pensamento computacional, onde nós vamos ver cada uma delas mais detalhadamente. São decomposição, abstração, reconhecimento de padrões, algoritmos e avaliação. Nosso objetivo de aprendizagem aqui hoje é entender o que é o pensamento computacional, desenvolver habilidades em pensamento computacional e escrever um algoritmo preciso. Começando pela decomposição. Na vida a gente decompõe muitas coisas. Na escola a gente vê decomposição em fatores primos, por exemplo. E o que significa decompor? Decomposição é a quebra de um problema complexo em partes pequenas. Cada uma dessas partes pode então ser consideradas particularmente. Pensar sobre os diferentes elementos da criação de um jogo de computador é um modo de fazermos uma pequena atividade do que é a decomposição. Exemplo: se você vai criar um jogo, você precisa decompor o jogo em algumas partes principais, em todos os cenários possíveis, paisagens, personagens, quais são os personagens principais, secundários, quais são os obstáculos nesse jogo, qual é a história, tudo isso. Então, para isso, nós precisamos usar a decomposição. Por exemplo, vamos ver o caso do avião de papel ao longo dessa aula. Como usar a decomposição para criar um avião de papel? Você decide como dobrar o papel para fazer o formato principal, depois as asas, e no final como personalizar esse avião. Então você vai decompondo em vários passos. Abstração. Abstrair significa reduzir detalhes desnecessários e focar nas partes importantes do sistema. Criar uma representação ou uma generalização. Um mapa mundi, por exemplo, é um bom exemplo de abstração, que cria uma generalização, uma representação de algo complexo em uma coisa mais simples. E no caso do avião de papel, a gente pode criar uma representação do avião de papel através da folha de papel, né? E isso nada mais é do que uma abstração. A gente pega um avião, uma coisa complexa, com curvas, características, e transforma em uma representação muito simples através de uma folha de papel. E todo mundo sabe que aquilo é um avião de papel. O reconhecimento de padrões é fundamental. Na matemática, quando a gente estuda, a gente vê muito isso, né? Por exemplo, uma progressão geométrica, uma progressão aritmética, todas elas têm padrões. A gente vê aqui algumas figuras, né, que representam padrões também. Então, reconhecer e encontrar padrões e tendências, procurar semelhanças, nada mais é do que o reconhecimento de padrões.
Muitas vezes nós vamos nos deparar com problemas que apresentam padrões, então reconhecer os padrões é a melhor forma de criar um algoritmo para poder resolver um problema que apresente aquele mesmo padrão. Exemplo no nosso aviãozinho de papel. Você reconhece que os aviões possuem formato comum, então você identifica que os aviões costumam apresentar características comuns. As asas, o nozzle, a janela, turbina. E o que é um algoritmo? Desenvolver instruções para resolver um problema. Isso é um algoritmo. Passos ou regras para completar uma tarefa. Essa também é uma definição de algoritmo. Uma receita. Uma receita pode ser considerada um algoritmo. Uma receita para fazer um bolo, uma receita para fazer uma lasanha. São conjuntos de passos, então a gente pode classificar como algoritmo. Um exemplo matemático agora. Regras de divisão ou multiplicação na matemática. Quais são as regras, os passos para multiplicar decimais por 10? A gente tem uma forma bem simples, né? Que é movendo a vírgula que separa a parte decimal uma casa para a direita. Esse seria o algoritmo. E como nós usamos para fazer o avião de papel? As instruções que nós criamos para alguém seguir para poder confeccionar um avião de papel é um algoritmo. Por exemplo, primeiro, dobre a folha ao meio, em seguida, faça tal coisa, por fim, faça tal coisa. Isso é um algoritmo. E uma etapa importante é a avaliação, porque como a gente vai saber se isso funciona ou não? Avaliação significa considerar se a solução é adequada ao seu propósito, se encaixa. Isto é adequada para o usuário, facilmente compreensível, eficiente, é o melhor que pode ser feito com os recursos disponíveis? Todas estas são perguntas que nos guiam na hora de avaliar um algoritmo. E como nós usamos a avaliação no caso do avião de papel? Agora um exemplo prático, checando se o avião voa. Se ele não voar, significa que o algoritmo não foi preciso, não funcionou, pois a gente não conseguiu criar um avião que voasse. Garantindo o melhor uso dos recursos disponíveis também, de papel, do que a gente tem ali para confeccionar o avião. E certificando-se de que as instruções foram fáceis de seguir. Porque pensa, se a gente tiver uma instrução um pouco dúbia, que pessoas não entendem facilmente, significa que o algoritmo não é preciso. Revisão dessa aula. Quais foram os nossos objetivos de aprendizagem? Entender o que é pensamento computacional, desenvolver a habilidade de pensamento computacional e escrever um algoritmo preciso, como foi o caso do avião de papel, que você pode treinar aí, escrevendo uma série agora de etapas para a construção de um avião de papel. Ou então pense num problema matemático e descreva na forma de algoritmo. Pense nos passos necessários para poder resolver esse problema. Bom, essa foi a aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Abraço!